E aí, meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Em Cima do Muro. E nesse vlog nós vamos falar a respeito das teorias da conspiração no YouTube e o direito que cada pessoa tem de questionar, o direito que cada pessoa tem de perguntar, de indagar e de refletir se o que ela escuta, se o que ela vê, se o que ela lê é verdade ou não. Se você procurar aí no YouTube, você vai ver diversas teorias da conspiração aí. Nós temos teoria dos Illuminati, teorias dos reptilianos, teorias da Terra plana. São várias teorias conspiratórias. E as pessoas normalmente que falam a respeito dessas teorias são ridicularizadas. Nós vemos aí uma maioria ridicularizando as pessoas que falam sobre essas teorias chamadas de malucas, porque supostamente as pessoas estariam falando burrice, né? Quem tá falando acerca dessa teoria da conspiração aí é tudo otário, tá falando besteira. Só que nós nos esquecemos, né, quando nós criticamos, que as pessoas têm o direito de questionar. E as pessoas têm o direito de não aceitar aquilo que elas ouviram, aquilo que elas viram, aquela informação que elas leram em algum papel. Perceba, a maioria das pessoas que fala sobre essas teorias é evidente, não tem prova, né? Não tem prova nenhuma de que existe uma raça de répteis que tem governado o mundo, né? São basicamente essa teoria dos reptilianos aí, são alienígenas répteis que têm governado o mundo. Essa teoria dos Illuminati aí, que existe um conglomerado de famílias super poderosas no mundo, e essas famílias estão caminhando aí para instaurar uma nova ordem global e aí dominar o mundo e submeter todas as pessoas ao regime de escravidão. E essa teoria da Terra plana, que essa é bastante interessante, de fundamento religioso, e que supostamente então nós estaríamos sendo enganados desde criança, desde pequenos, né, há muito tempo, no sentido de que a Terra não seria plana e na verdade seria um globo, e aí existiria todo esse universo aí que é teorizado. Pois bem, eu não quero dizer, não quero me manifestar no sentido que acredito que uma ou outra dessas teorias seja verdade, mas eu gostaria que fosse assegurado a todas as pessoas o direito de questionar, o direito de cada uma se perguntar se aquilo é realmente verdade e de acreditar naquilo que ela quiser. Se a maioria das pessoas acreditam em Deus, acreditam na vida de Jesus Cristo, boa parte das pessoas do mundo pertence ao cristianismo, e o cristianismo tem como base o teocentrismo, Deus no centro do universo, e acredita na vinda de Jesus Cristo, que veio à Terra há mais de 2000 anos, e as pessoas acreditam nisso com base em livros, e esse livro, né, ou esses livros estão num compêndio chamado Bíblia. Então a maioria das pessoas acredita nisso. A maioria das pessoas que vive hoje, provavelmente todas as pessoas, não estiveram lá, não viram a vinda de Jesus Cristo, não viram os milagres que ele fez, mas elas acreditam. E a maioria das pessoas pensam assim. A maioria das pessoas, evidentemente, acredita que a Terra seja um globo, porque nós aprendemos assim, porque nós lemos em livros assim. Só que, de fato, eu nunca vi, eu nunca saí da atmosfera, né? Nunca saí para poder ver como a Terra é vista de fora. Nós acreditamos nas imagens que nós vemos aí das agências espaciais, nós acreditamos naquilo que nós vemos. E as pessoas têm a opção de acreditar naquilo que elas quiserem. Ora, se eu quiser acreditar que existe uma raça de répteis alienígenas que tem governado o mundo, eu acredito no que eu quiser. Não há prova em contrário e nem há prova de que isso seja verdade, perceba? Essa é a grande sacada das teorias. Você não tem provas nem de que é verdade e nem de que não é verdade. Assim como a vinda de Jesus Cristo, né, e a possível existência de Deus, não há provas de que seja verdade, mas também não há provas de que não seja verdade. Trata-se de uma opção, é um exercício de fé. E as pessoas que acreditam, as pessoas que têm Deus como sendo o universo, o têm como fé, é um mecanismo de fé. E nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar as religiões, nós temos que respeitar as orientações, os pensamentos, os direitos que cada pessoa tem. E um deles é de questionar. Então, você que entra no YouTube aí gosta de ver, eu gosto de ver uma teoria da conspiração. Eu acho bacana, eu gosto de ver, né, ver quais são as argumentações aí que sustentam a possível existência, então, dessa teoria, né, a possível existência fática dos argumentos da teoria da conspiração. E eu tenho que respeitar aqueles que acreditam. Eu não posso agredir de forma verbal, xingar,
proferir palavras pejorativas e injuriosas contra a pessoa apenas porque ela defende um ponto de vista, um pensamento, e que absolutamente não tem prova em contrário. Preste atenção nesse exemplo. Nós temos a certeza de que uma pessoa agredida com uma faca, que é um objeto pérfuro, cortante, irá sangrar. Isso é uma certeza. Qualquer pessoa que ver uma outra sendo agredida com uma faca vai perceber que a pessoa começa a sangrar. O sangramento pode até levar à morte daquela pessoa. Isso é uma certeza, porque qualquer um pode perceber isso, qualquer um pode verificar isso. Assim como nós sabemos que o fogo queima a pele, se você tocar e uma brasa que está pegando fogo, ela vai queimar a sua pele, naturalmente. Então todas as pessoas têm certeza disso. Agora, há outras coisas na vida em que nós não temos certeza absoluta, mas nós acreditamos naquilo que é repetido, naquilo que é passado de pessoa para pessoa, seja de forma direta, seja através dos livros. Então, nós acreditamos que a Terra esteja então inserida nesse universo maravilhoso e que faça parte então do sistema solar, e que a Terra seja um globo e na verdade esteja rodeando ao redor do Sol pelo período de 365 dias, porque nós lemos em livros. De fato, eu nunca estive numa agência espacial, eu nunca estive numa estação espacial acima da Terra para poder verificar que a Terra era de fato nesse formato. Mas eu acredito porque foi-me repetida essa informação pelos professores do ensino fundamental, no ensino médio, e eu li nos livros que é assim. Então, você absolutamente, a não ser que você tenha ido para fora da atmosfera, então tenha constatado realmente como é o formato da Terra, qual é o formato da Terra e como é o universo ou parte dele, aquilo que seus olhos poderiam alcançar, você não pode xingar as pessoas que defendem um ponto de vista diferente ou uma suposta teoria absurda, porque essas pessoas certamente não tiveram a oportunidade de constatar com seus próprios olhos. E o fundamento de boa parte dessas teorias é a própria religião. É embasada no teocentrismo e o afastamento do antropocentrismo, colocando então Deus como centro do universo. E se Deus está no centro do universo, este que nós não podemos ver e que nós apenas acreditamos através do exercício de fé, nós podemos então acreditar em qualquer coisa. Nós podemos acreditar nos milagres que podem acontecer, nós podemos acreditar em qualquer coisa, porque trata-se de um exercício de fé, a não ser que se prove de forma que seja acessível a todas as pessoas que não se trata de uma verdade ou que se trata de uma mentira, perceba? Mas é um exercício de repetição. Hoje nós vemos isso aí, o que é a informação que nos chega e que dificilmente a gente consegue constatar a informação. Perceba, nós passamos por um período de pandemia do coronavírus, né? O coronavírus que já matou dezenas de milhares de pessoas aí pelo mundo afora. E nós vimos o país que foi o primeiro a identificar o vírus, o país mais populoso do mundo, que é a China, que tem um dos menores números de mortalidade absolutos, não é proporcional, absoluto. A China, com 5 vezes mais pessoas que o Brasil, teve 5 mil mortes. O Brasil teve mais de 150 mil até essa data. E nós temos que acreditar nessa informação, porque como você vai questionar isso aí? Se o governo chinês argue que só morreram 5 mil pessoas lá, você não tem como questionar. Você acredita ou não. Eu não acredito. Isso não pode ser lógico, né? Não faz o menor sentido. 5 mil pessoas devem ter morrido até eles identificar o vírus. Só isso. Né? Não tem o menor sentido um país tão populoso ter um número tão reduzido de mortes assim. Certamente a informação tem sido manipulada para transparecer certa imagem de sucesso no combate ao coronavírus pelo país, né? Pelo país. Mas a informação que nos chega é que são 5 mil vítimas lá, 5 mil vítimas fatais. E aí você pode acreditar ou não. E se você acredita, devemos respeitar a sua opinião. Se você não acredita, também tem que ser respeitada a sua opinião. Porque de fato não há como provar em contrário. Assim como a existência de Deus você não pode provar que existe, você também não pode provar que não exista. As teorias que veiculam dentro da tese antropocentrista, na verdade elas são
crenças de que o homem evoluiu do macaco, crença de que o homem surgiu através da evolução em milhares de anos, crença de que o universo surgiu da explosão de um átomo. Perceba, não se pode provar que isso seja verdade, nem se provar que não seja verdade. Na verdade, é um campo muito teórico e que divide opiniões das pessoas, que cada um quer acreditar naquilo que acha que é mais provável. Mas de fato nós não sabemos. Não sabemos o que acontece após a morte. Ninguém sabe. Não se pode provar que exista algo após a morte. Também não se pode provar que não exista. Algumas coisas são de provas impossíveis no nosso mundo. E essas teorias da conspiração, a maioria delas são de provas impossíveis. Assim como não se prova que elas existam, de fato, também não se pode provar que elas não existam. Beleza? Convido vocês, então, a refletirem no sentido de que as teorias da conspiração, por mais absurdas que sejam, você pode provar que ela é uma mentira? Se você não consegue provar que ela é uma mentira, a não ser com teorias, né? E aí você prova a inverdade da teoria com uma outra teoria, o que não é aceitável. Bom, para concluir, então, eu convido você a fazer um exercício de respeitar aquilo que o outro pensa, respeitar a opinião alheia, respeitar a teoria do outro, né? As teorias também se modificam com o tempo. Por muito tempo, a ciência defende um certo ponto de vista e depois ela muda o ponto de vista, porque é um assunto bastante teórico também, né? É um assunto bastante... Nem tudo que é científico é de fato provado. Perceba, a minha formação é em direito, sou formado em direito, e o direito é uma ciência humana, em que não há certos ou errados, mas na verdade há argumentações e há pontos de vista diferentes. Em dado momento histórico, a jurisprudência decide em um determinado sentido, quer dizer, a justiça, vamos colocar o ápice da justiça no nosso país, que é o Supremo Tribunal Federal, em certo momento histórico decide em um sentido, em outro momento histórico decide em um sentido completamente diferente. E são assim as ciências que não são exatas. Elas se modificam, elas são mutáveis. E a depender do momento histórico, nós podemos ter pensamentos em um sentido, pensamentos em outro sentido. Beleza? Se você gostou dessa reflexão, deixe seu like, comente aí. Se você conhece alguma teoria da conspiração, se você se interessa por alguma, coloca aí no campo dos comentários. A gente dá uma estudadinha sobre elas e aí, de repente, dá para fazer um comentário a respeito, né, dessas teorias. E aí, fique à vontade, compartilhe com seus amigos, ajude o canal a crescer. O canal é em cima do muro e a nossa intenção é sempre apresentar posições razoáveis para ambos os lados. Defender não o nosso ponto de vista apenas, mas defender o ponto de vista de todos. Fica o meu abraço aí e até a próxima.